Olá, eu sou a professora Rossane, estamos aqui mais uma vez para tratar a respeito de direitos humanos. Hoje eu trago um tema para vocês a respeito de um texto do professor Costas Douzinas. Ele traz um texto cujo título é Os Paradoxos dos Direitos Humanos. O que nós precisamos ter em mente inicialmente para conseguir fazer uma análise adequada e tentar compreender o pensamento do autor neste texto? O Costas Douzinas, ele é um estudioso célebre do direito, cujo foco de atenção são os direitos humanos realmente, tá? Ele tem uma visão um tanto quanto crítica, de extrema relevância nos bancos acadêmicos, razão pela qual nós estamos discutindo seu texto hoje aqui nesse momento, devido à importância que ele tem. O primeiro texto dele que foi traduzido para o português, o primeiro livro do autor foi um livro cujo título é realmente impactante, que é lá O Fim dos Direitos Humanos. É um texto assim no qual o autor discute sobre a atual conjuntura dos direitos humanos na sociedade moderna. Isso principalmente após a queda do Muro de Berlim e após o Acordo de 1989. No nosso texto, Paradoxo dos Direitos Humanos, o autor também fala sobre essa questão econômica e mundial. Mas o primeiro ponto que eu acredito que seja relevante, pessoal, é a gente compreender o porquê o paradoxo dos direitos humanos. Veja lá, a terminologia paradoxos, ela traz para nós o quê? O que essa expressão significa para nós? Ora, paradoxo, pessoal, ela nada mais é do que uma contradição, um pensamento, um argumento que contraria algo. Então, o que o autor quer dizer para nós? Ora, a contrariedade dos direitos humanos, é isso que o Costas Douzinas traz no seu título. Ele já nos faz logo, inicialmente, pensar. Ele nos faz discutir, rever aquilo que nós compreendemos a respeito dos direitos humanos. A nossa concepção a respeito do que são direitos humanos. Por isso que ele nos traz essa percepção de contradições, ou seja, paradoxos dos direitos humanos. No primeiro momento, ali nos primeiros parágrafos do texto, o autor ele discute a questão do capitalismo e as repercussões que ele trouxe para a ideia de direitos humanos. O autor também destaca essa questão de um capitalismo neoliberal, dessa questão de poder, essa compreensão do quanto você se vale muitas vezes dessa ascensão comercial, dessa busca por poder, e você se utiliza do quê? Dessa expressão direitos humanos, desta terminologia, para fundamentar o seu poder, para subsidiar o poder do soberano. Por isso que o Costas Douzinas diz assim, olha, paradoxo dos direitos humanos. Veja bem, os direitos humanos, quando surgiram em sua essência, eles vieram, lá naquele momento, vamos pensar lá da Revolução Francesa, Revolução Industrial, das declarações universal dos direitos do homem e do cidadão, com que ideia? De limitação do poder do soberano. Esta foi a ideia de surgimento. Quando eu tenho as primeiras discussões a respeito dos direitos humanos, ou seja, quando eles surgiram, a ideia era limitar o poder do monarca, limitar a atuação do Estado para que nós, enquanto cidadãos, tivéssemos direitos, tivéssemos liberdade de manifestação e de expressão. Isso nos traz uma prestação negativa do Estado, uma limitação do seu poder. Adiante, isso dentro da evolução dos próprios direitos fundamentais, dos direitos humanos, eu tenho numa terceira geração, numa terceira dimensão dos direitos, nós vamos ter uma aula a respeito das dimensões propriamente, mas lá eu falo numa prestação positiva do Estado, um dever de agir do Estado para permitir que aqueles direitos que me foram assegurados, ou seja, que muitos daqueles que eu obtive pela própria negação do Estado inicialmente, sejam resguardados. Eu preciso, por exemplo, de uma atuação do Estado para me ter o direito à saúde, tá? Então, são questões nesse aspecto. O que nós precisamos ter em mente, pessoal, é que os direitos humanos, em suma, quando eles surgem, é com esse atributo
de limitação do ente soberano. E o que o autor nos traz é que os direitos humanos, na conjuntura da sociedade moderna, após 1989, é o que ele dá bastante destaque, eles acabam surgindo, na verdade, como maneira do quê? De subsidiar o próprio poder. Vocês vejam, olha que antagonia, que contradição, que paradoxo que os direitos humanos apresentam atualmente. Eu tenho uma percepção do quê? Aqui, uma percepção, na verdade, de manutenção do poder. Eu trago questões morais, questões relacionadas à manutenção de direitos e garantias básicas como forma de perpetuação do poder, como elementos capazes do quê? De efetuar a manutenção, manter um capitalismo neoliberal. Lembrando o que é, né, o neoliberalismo? Nós precisamos sempre ter em mente esses termos. Abrindo um parênteses aqui, o texto realmente é um texto muito complexo, pessoal. É um texto que exige muito de nós, como estudiosos, como acadêmicos. É um texto que exige que a gente tenha uma noção de ciência política significativa, uma noção, uma compreensão de questões mundiais relevantes para conseguir compreender efetivamente esse texto. Então, que às vezes, né, nós temos que ser humildes a ponto de admitir que muitas vezes você tem que ler o texto e estar com a tela do seu computador ligada para fazer pesquisas a respeito de determinadas terminologias ou datas que o autor menciona. Isso não é nenhuma vergonha e nenhum erro. Sejam humildes em admitir essa necessidade de buscar conhecimento, de admitir que muitas vezes nós não compreendemos tudo e temos que buscar conhecimento. Então fica aí a minha dica com relação à leitura e à forma de compreensão desse texto do autor, tá bem? Voltando aqui àquilo que eu dizia para vocês de capitalismo neoliberal, aquilo que eu digo para vocês, necessidade de se buscar conceitos e compreensões em outros textos, mesmo na internet, a respeito da terminologia neoliberal. Em síntese, pessoal, né, para não se atermos muito a isso, pois não é o foco específico, mas é indispensável para a compreensão do texto, a gente tem que ter em mente que essa ideia de neoliberalismo, esse capitalismo neoliberal, ele se relaciona principalmente à forma de intervenção do Estado na economia, a forma de intervenção do Estado na sociedade privada. Veja bem, os neoliberais, eles defendem que o Estado, ele não deve interferir na economia privada. O Estado deve se abster de ações com repercussão de influenciar no mercado. O Estado, de acordo com os neoliberais, deve se limitar a questões realmente de Estado. Deve se limitar à análise de questões de governo propriamente. Tá? Questões relacionadas como, por exemplo, a saúde, a educação, mas, por outro lado, o Estado não deve se vincular a aspectos ligados, por exemplo, a minérios, energia, são ramos que poderiam ser explorados pelo setor privado. É isso que a gente tem em síntese, uma análise bem superficial ou até em certo ponto grotesca da questão neoliberal. Sugiro que vocês leiam um pouco a esse respeito. No Brasil, a gente tem um político que teve essa visão neoliberal muito impactante na nossa economia, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Se nós formos ler o plano de governo dele, é perceptível a política neoliberal, né, que foi adotada pelo político à época. Tá? E Fernando Henrique é um estudioso da área de sociologia também, então ele tem esse vínculo com fatores sociais, culturais, essa questão de análise de terminologias ligadas à economia e a mercado também, tá? Voltando aqui, pessoal, o Costas Douzinas, ele diz que o que nós temos, pessoal? Uma imposição em meio a esse capitalismo neoliberal de políticas econômicas, socioculturais, legais e militares que buscavam a afirmação da hegemonia ocidental. A questão é que eu precisei ter uma série de reformas para que fosse possível essa hegemonia, isso desde a questão de mão de obra,
da necessidade de manutenção dos mercados, aí que eu tenho uma Organização Mundial do Comércio, eu tenho o Fundo Monetário Internacional, pressionando os países a abrirem as suas fronteiras, tá? Abrirem as suas fronteiras, estimulando o consumo, o desenvolvimento. É nesse contexto que o autor vem dizer assim, olha, que você começa a se utilizar indevidamente das expressões de direitos humanos, você começa a se utilizar dessa expressão para pregar um mundo sem barreiras. Ele fala no que? Uma visão de mundo cosmopolita. Cosmopolita em que sentido? Ora, que não houvessem fronteiras geográficas, porque eu tenho um mercado globalizado, eu tenho a abertura de fronteiras. Então aqui eu teria um mundo em que, havendo essa ideia de um mundo comum cosmopolita, cessariam-se os conflitos, as ideologias, inclusive de nacionalidade. Mas o que o autor indaga, ele diz o seguinte, ora, mas há características culturais de cada comunidade. Eu tenho crenças religiosas, valores sociais, morais de cada sociedade. Isso também é muito difícil eu pensar nessa ideia de um mundo cosmopolita, mas principalmente naquilo que eu tenho os grandes detentores do poder tentando se valer dos direitos humanos para a sua manutenção do poder, dizendo que todos são iguais, que não há barreiras. Ora, o autor vem nos trazer o seguinte, você tem, na verdade, uma igualdade que por trás dela ela é travestida de uma desigualdade, pois há características naturais de cada grupo, de cada membro da sociedade. Eu não tenho como pegar a nossa cultura e dizer que os mesmos direitos que aqui perduram são aplicáveis de forma igual, por exemplo, na África. São características singulares que mesclam cada povo. O autor ele trata muito a respeito dessa questão também no texto, dizendo que há uma necessidade de se respeitar questões relacionadas a aspectos culturais de cada um. O ponto central do autor, onde ele desenvolve de fato o seu texto, pessoal, o que é? Ele traz um axioma. O que é um axioma, se a gente for procurar no dicionário? O axioma, na verdade, pessoal, ele vem como uma verdade incontestável. O axioma, ele aparece dentro da língua portuguesa como uma forma correta, uma premissa considerada evidente, verdadeira, tá? Sendo algo que pode ser uma pergunta de partida até mesmo para você desenvolver algo, tá? E é nesse contexto que o autor traz para nós. O axioma que o autor traz, pessoal, o que é, pessoal? Ele traz para nós que o objetivo dos direitos humanos é o quê? O objetivo dos direitos humanos é a opressão pública e privada. Opressão em que sentido? Ele não está falando que é oprimir, mas sim resistir a essa opressão pública e privada. O foco dos direitos humanos para o autor é resistir à dominação pública e privada. Só que o que acontece? Nesse axioma que ele traz, ele afirma o seguinte, ora, os direitos humanos perdem o seu objetivo de resistência, à opressão política e privada a partir do momento em que se transformam em uma ideologia política ou em uma idolatria do capitalismo neoliberal, aquilo que eu acabei de explicar para vocês, tá? Ele diz que os direitos humanos, eles têm como objetivo resistir à dominação e à opressão pública e privada, mas perdem seu fundamento, perdem este objetivo de resistir quando eles se transformam numa simples ideologia política ou uma idolatria do capitalismo neoliberal, ou mesmo numa versão contemporânea da missão civilizatória. Essa questão de quebra de fronteiras, de que você consegue trazer todos de forma igual,
você tem que tomar cuidado com a relativização das culturas, né? É isso que o autor traz para nós inicialmente. Com base nesse axioma, o autor apresenta 7 teses para discutir essa afirmação dele. 7 teses que reescrevem aquilo que nós compreendemos sobre direitos humanos, tá? 7 teses que vêm o que então? 7 teses que vêm nos esclarecer a respeito do objetivo dos direitos humanos, de dominação à opressão pública e privada, e da perda desse objetivo deles quando eles cedem espaço à ideologia política, ao capitalismo neoliberal ou essa missão de civilização, tá? Essa missão civilizatória. Na próxima aula a gente vai estar falando especificamente sobre essas teses apresentadas pelo autor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise inicial do texto Paradoxo dos Direitos Humanos do Costa do Usinas. Se proponham a refletir sobre isso que a gente já trouxe hoje. Efetuem uma leitura atenta do texto novamente para aqueles que já efetuaram. Discutam, pensem, reflitam a respeito das afirmações do autor. E eu gostaria muito que aqueles que estão gostando do conteúdo dessem um like no nosso vídeo, se inscrevessem no canal e ativem o sininho para ficar por dentro das novidades que a gente for postando e principalmente para dar um estímulo para que eu continue gravando aqui para vocês.